acontece quando com a capacidade de tomar boas decisões, né? É quando uma pessoa ela perde esse comando das próprias emoções. Quando que ela perde assim esse comando e fica essa bagunça emocional? Justamente porque ela é envolvida pelas emoções. Na realidade, as emoções, elas deveriam ser usadas como um alerta. Olha, eu estou ficando preocupado, eu estou ficando nervoso, eu estou com raiva, eu estou com medo, né? Alertas, elas dão um recado e elas vão embora. Agora, se você não tem estrutura interna, se você não tem, como eu chamo, musculatura interna, as emoções, elas te tomam e te varrem. Você é varrido pelas emoções. Você não consegue se separar das emoções, olhar para elas e entender o recado delas. Não, você é varrido. Você não tem lastro, você não tem base, você não tem estrutura, né? Então, as emoções, elas te engolem e te levam para onde elas querem levar. Você está com raiva, você é capaz de chegar em alguém e descontar toda a sua raiva, né? Você vê isso no trânsito, você vê isso no ambiente de trabalho. Pessoas frustradas que não sabem lidar com o seu material emocional e você desconta nos subalternos, nos colaboradores. Isso sabe? A gente vê isso o tempo inteirinho. Então, são pessoas que se descompensam e são varridos. E nesse lugar, você não consegue tomar decisão nenhuma. Você é varrido pelas emoções e você, em vez de agir com inteireza, com dignidade, com valores, você reage emocionalmente. Você foi varrido, você já se perdeu, você não tem comando algum de você, entende? Então, a gente vê mestres de futebol, geniais de futebol, mas varridos pelas emoções e se perdem totalmente. Que eu ia até comentar, se falando de Neymar especificamente, o Neymar ali no momento em que ele foi bater o pênalti, era certeza que ele ia acertar aquele chute, porque ele já vem de outras, de um tempo, ele né? Que ele é bom em pênalti. Mas então, ele é ótimo, gente, ele é um bom jogador. Pô, ele é bom em pênalti, a gente sabe, né, que ele vai acertar. Então, ele não tinha por que ficar discutindo com o cara. Porque ali ele ficou perdendo tempo, batendo boca com o cara, ele já podia ter feito o gol. É o tempo dele fazer o gol, ele ficou discutindo. Então a gente fala, gente, pra que isso? Pra quê, né? Então, de novo, ele entrou muito pouco nessa Copa. Ele entrou... Não, ele era o mais velho do time, o mais experiente do time. Cadê a liderança pacífica, atlética, né? Competitiva, né? E não sei se vocês viram a entrevista do goleiro com quem ele se atritou ali. Sim. Ele falou, eu queria de propósito, quer dizer, também é uma baixaria, né? Eu queria entrar na cabeça do Neymar para ele errar. Gente, onde é que nós... E o Neymar caiu totalmente, né? E muito feio, porque também, se é a última Copa, ele agora está fazendo um filminho dizendo que não, que ele prometeu para o menino interno dele que ele um dia... Imagina, ainda tem essa, né? Ele prometeu para o menino dele que ele vai sair com a Copa na mão. Então, provavelmente, gente, em 2030... teremos Neymar, já mais velhinho, mais instável, né? Gente. Porque eles são deuses, eles não podem ser contrariados, eles não podem, né? E aquele momento, para mim, ele chegou a duvidar da capacidade dele. Eu virei para o meu marido e falei assim, meu Deus, ele está tão instável, ele está tão reativo que é capaz dele errar. Sabe, de tal jeito que se você não segura as suas emoções, você de novo é varrido por ela. Imagina se ele entrasse lá, o pouco que ele entrou no último jogo, e ele ali errasse, como o Messi errou, como vários erraram ali o pênalti, né? Imagina se ele tivesse errado. Que bela fim de carreira, né? Então, é assim, só demonstrações feias, infantis, né? Na contramão de juramento, né? Na Olimpíada, a gente vê eles fazendo juramento ao atleta e etc, né? Eu ia comentar até uma coisa que, assim, rapidamente, para a gente poder continuar aqui com a nossa pauta, mas...
às vezes a gente julga um pouco ali quem tá em campo, né? Isso. Mas eu fico pensando Como a gente agiria. como a gente agiria no meio desse caos todo de torcedor e de... A pressão, né? Apesar de que aquele cara ficando mascando chiclete lá me irritou pra caramba. E aquele cara não tava botando pressão em nada, né? Só mascando chiclete lá. Eu Mas acho enfim, que é muito firula, assim. ridículo. Não dá. Mas, enfim, eu tinha que fazer esse comentário técnico. aqui. Me perdoa, o técnico. Ele não entende que é Brasil, gente. Mas, É assim, isso. Ele, eu acho que nem tava botando tanta Mas pressão. ele tem uma ficha técnica. Ele tem uma história. Louvável. Ai, mas me Mas irritou. não é do Brasil, entendeu? Me Ele não irritou. conhece a pressão que é. Tanto é que foi o pior jogo brasileiro. A gente saiu nas oitavas de final, nem chegou. quer Nem dizer. chegou. Aquele cara me irritou Pagamos. profundamente com aquele chiclete. Gente, E lá, enfim, o Wender Bom, mas qual a roubou o pergunta? chiclete dele. A pergunta é que assim, eu fico pensando como a gente agiria. Porque a gente, de casa, é muito legal a gente Sim. sentar no sofá e falar, A gente Neymar julgar. chorando, lá o Neymar se rolando e não sei É o quê. verdade. É muito tranquilo, É porque a muito gente não tá no lugar do Neymar Sim, com sim. um peso Sim, que é, sim. né, você ganhar um jogo desse. Então, assim, às vezes eu fico pensando, a gente julga bastante, mas a Como gente também, seria a será gente? que a gente tem Sim. a estrutura emocional de aguentar Sim. uma pressão nessa escala? Sim. E aí vem a dúvida de como a Provavelmente gente... não, Patrícia. por isso que eu não entro em competições. Né, mas eu queria entender, assim, por como a gente pode fazer esse balanço nosso, assim, interno? De, poxa, será que eu estou pronta para aguentar pressões Provavelmente de algumas não. coisas? A gente não está pronta. Ainda mais, e falando em torcida, né, é uma faísca num monte de gente, num coletivo, numa massa humana que de repente vai uma boiada para cá e para lá, né? Quebrar tudo. Né? Quebrar tudo, e assim vai contaminando, é muito importante. Agora, por que os atletas eles não passam por psicólogos ou por um trabalho, né? Além da parte, de novo, técnica, por que não vêm ou não trabalham com a parte emocional, estável? Né? Ele tem que jogar estável, se segurando emocionalmente, né? Então, isso não é visto, não é valorizado. Como não é valorizado? No ambiente de trabalho também não é valorizado. Está todo mundo louco, adoecendo, ansioso, burnout, porque ninguém olha para essa parte emocional, entendeu? E não é o Neymar, ou não sei o nome de ninguém lá, já esqueci tudo, mas enfim, não sei se eles passam por um treinamento para lidar com frustração, para que eles não se elevem a uma condição de Deus, porque se você se elevar a uma condição de Deus, eu sou o Neymar, o imbatível, sou o melhor de todos. Já ferrou tudo. Já ferrou tudo porque te colocou numa condição que não é real. Não é real, entendeu? E os jogadores, eles oscilam. Tem dias que eles estão bem, tem dias que eles não estão bem. Mesmo os grandiosos, entendeu? Então, a gente precisa viver muito na realidade. E quando você se endeusa, quando você já se autopromove, quando você se coloca fora da realidade, você vai bater com a cara na parede, né? Porque alguém, ou a vida vai te trazer a duras penas a realidade. Vai levar um tombaço. Como que uma pessoa emocionalmente soberana lida atravessa, na verdade, né, uma derrota? Como que a gente lida numa derrota? Então, não é fácil. Mesmo a pessoa soberana, quando ela lida com uma derrota, é muito frustrante, é muito doído, é muito revoltante. Esses sentimentos estão aqui, fervilhando. Mas a diferença é que você não é tomada por essas emoções. Você só está analisando e, ao mesmo tempo, tem um nível de consciência mais real, mais maduro, mais adulta, que eu falo, que a gente vai se acolhendo e se acalmando. Agora, que é frustrante você não, né? Se você se prepara um atleta 4 anos para uma Olimpíada, 4 anos para uma Copa, e você não consegue chegar lá, todo mundo sonha. Quantos atletas estiveram lá jogando em campo ou na reserva? É um batalhão de gente. Imagine se todo mundo fosse descompensado dessa maneira, sabe? Então, a emoção está aqui. A diferença de uma pessoa soberana é que ela está no comando.
Ela sabe que ela está com raiva, ela sabe que ela está frustrada, ela talvez saiba, porque teve muito erro de arbitragem, talvez ela saiba que foi injusto, não houve justiça do juiz naquela hora, mas a vida é assim, né? Se acolhe, eu fiz o melhor que eu pude. A pessoa soberana, ela sente as emoções, não é que ela não virou um robô, ela sente. Só que ela não é dominada, né, e conduzida pelas emoções. Faz total sentido, total. E eu pensando exatamente nisso, sabe? As pessoas, elas se desequilibram, né? Elas se deixam dominar pelo senso de injustiça, pela raiva. Sim. Olhando só pela sua dor. E muitas vezes, no caso da Argentina, por exemplo, que nunca olhou para os próprios benefícios que ela recebeu, por exemplo, durante a Copa. Claro, não ela olharam. olhou o erro do juiz dos outros. E ainda que, como você falou, queriam de novo pleitear um novo jogo para tentar arrancar. Ai, gente, olha a vergonha alheia, viu? Então, vergonha alheia. Não é possível, gente. Eu escuto determinadas coisas, André, que eu falo assim... Ouvi errado. Será que... Eu ouvi errado. A gente fica assim, Nazaré Tedesco, assim. Não, você fica... O mundo tá ficando tão fora né? Tá tão absurdo. E é muito isso, né? O senso de eu olho só pro meu umbigo, como se o mundo girasse em torno de mim e eu fosse o centro do universo. E não me importa o que fazer, se é legal ou não é legal, se é justo ou não é justo. O que os outros vão pensar? Não me interessa. Essa é uma pessoa egocêntrica. Egóica, ela só pensa no umbigo, sabe? E uma pessoa, como eu sempre falo, uma pessoa evoluída, né? Vamos pegar de novo o Japão, eu pego de exemplo, porque eles falam que saíram... Vocês viram quando perderam do Brasil? Que coisa mais linda, o técnico... Vou te provocar, Paty. Em vez de ficar mascando chiclete, ele foi lá na frente do time dele, virou para todos os lados e chorando tipo, sinto muito porque vocês tinham expectativas, mas a gente não conseguiu chegar lá. Gente, esse homem, a figura desse técnico se despedindo e na saída... Para mim, vai ficar muito mais no meu coração, muito mais uma referência boa, uma memória boa do que o Messi chorando, porque ele sabe que tem uma câmera ali na frente dele. Isso é muito engraçado, porque a gente percebeu que, novamente... O teatro. Total. Novamente, a gente percebe que o senso de coletivo foi muito importante, né? Porque a gente viu grandes seleções que caíram porque tinham um cara que era muito bom e toda a experativa girava em torno desse cara. E no final das contas, a seleção que ganhou foi uma seleção que tinham grandes estrelas, mas nada de grande destaque. Sim. Então, assim, foi um senso de coletivo. Sim. Você via que eles jogavam, não era nada extraordinário. Não foi até chato o jogo. Exato. Mas era um senso de coletivo, aquela coisa do egóico que você disse. Sim. Não sou eu que tenho que salvar. O time é mais importante. Exatamente. Né? Nós bloqueamos, neutralizamos o Messi e, uma vez o Messi neutralizado, por isso que ele ficou nervosinho no final, mas assim, uma vez neutralizado, eles não conseguiram fazer mais nada, porque o time é o Messi. Chegar a bola no Messi, e daí ele é excepcional, gente. Tecnicamente, eu admiro a bola no pé dele na frente do gol, porque ele nem corria muito. O time eram 10 jogadores e ele ali, só andando assim 1 metro para cá, 1 metro para lá. Mas a bola, quando caía no pé dele, era fatal, não tinha jeito, né? Então, é admirável o quanto ele é preciso nesse lugar. Mas na hora que ele é anulado, e aí foi a genialidade do técnico e do time todo, que uma vez neutralizado o Messi, acabou a Argentina. E daí vem aquelas xingamentos, expressões, né? Injustiça. É uma distorção da realidade, né? É feio até, né? Verdade. Que não tem nenhuma criança ali, emburrada, tendo um acesso de fúria de criança. Não. É verdade. Agora eu fico imaginando uma IA com jogadores bebezinhos chorando. É interessante. Vamos para a última pergunta desse bloco? Bora. Existe diferença entre competir para vencer e
precisar vencer para sentir. Não é interessante essa pergunta valor. que vocês estão me fazendo? Muito interessante. Muito. Faz muito sentido. É muito interessante porque, de novo, né, uma pessoa que vive já no estado de soberania ou maturidade emocional, ela sabe, eu sou um atleta, eu vou competir, pode ser que eu ganhe e eu farei o melhor possível, mas eu não sou dona de tudo, porque o meu time adversário pode naquele dia ter sido melhor. E a gente pode ser que perca. Então você está numa realidade, né? Lógico que você vai fazer o melhor, mas a sua identidade, o seu valor, quem você é, não está na taça, não está na medalha de ouro, não está na classificação. Você vai embora feliz porque você foi até onde você conseguiu chegar. E parabéns para mim, é diferente. O que a gente viu lá na Argentina, eles se identificaram com o ouro, né, a medalha de ouro, o primeiro lugar, não tiveram isso, então eles jogaram desde o começo, custe o que custar, porque essa medalha de primeiro lugar e a taça tem que ser nossa. Isso virou identidade. Eu só serei o time maravilhoso se eu tiver a taça na mão. Mas não é assim. Não é porque eu quero que eu vou conseguir. Às vezes, a gente tem que estar na realidade e saber que aquele dia eu não acordei bem. Aquele dia eu estava confinado pela defesa e não consegui fazer nada. E tá ok. Eu fiz o melhor que eu pude. Não era para ser. Você não se anula. Você não se... diz que você é uma porcaria. Não, eu fiz o melhor possível. Não deu. E entra muito nessa coisa de eu preciso que o outro me valide, né? Porque se você não chega... Claro. Eu fiz o melhor que eu pude, já é uma ótima resposta. Sim, claro. Não ganhei, mas fiz o melhor que eu pude. Claro que sim. Mas eu preciso tanto que o outro me valorize que... essa resposta tem que vir do outro. Exatamente. Outra coisa de uma pessoa soberana é que ela tem responsabilidade. Ela fala, eu fiz o melhor que eu pude e o nosso time não conseguiu. E vamos tirar o chapéu e aplaudir o outro. E tá tudo bem. Quem sabe o próximo ano, né? Ou a Copa passada, foram eles que ganharam, né? E com certeza devem ter jogado melhor, tiveram mais sorte na chave que eles foram escolhidos, enfim, né? Mas se você entra numa competição, gente, a primeira coisa que você tem que falar para você, para ter paz e jogar bem, é assim, eu vou fazer o melhor possível, mas eu não vou me definir como atleta se eu só tiver com a taça na mão. Então, a chance de você ter primeiro lugar e a taça na mão é muito difícil. Então, você não está jogando pela verdade e que de 43 times, 40 times, 39 vão sair, né? Entende? Você não está na realidade, você está num estado de delírio, de fantasia. E para o Petro, um estado de fantasia é um estado extremamente imaturo, que você não lida com a realidade, você só fantasia a realidade. E sofre, né? Sofre pra caramba. Sofre muito. Sofre. E o que é pior, não assume responsabilidade e começa a achar culpados. Exato, é isso que eu ia falar. Terceiriza, responsabiliza. Foi o juiz, foi o outro, foi o tempo, foi o calor. Você vai achar algum motivo para não assumir a responsabilidade. Isso é uma criança. Uma criança, a culpa sempre é do outro, nunca é dela. Ela não é responsável. O pai e a mãe vai lá, o que você fez? Foi meu irmão. Exatamente. Né? Gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais Soberana Podcast. E é isso, gente. Acompanhem todas as redes. É isso. Vamos deixar aqui embaixo também o da Luciana para vocês seguirem ela, hein? Imperdível. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente que agradece sempre. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita.